E aí, eu quero saber se existe diferença entre essas questões de volumes na ciência e na prática. O que que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, essa pergunta sua é interessantíssima. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente lê no artigo, com o que a gente vai aplicar na nossa prática profissional e como que a gente vai comunicar com o cliente. Porque o cliente nosso, ele não é um profissional de educação física, ele não tem a base de conhecimento que você, profissional, teve na graduação. Ele não pode ser um engenheiro, ele pode ser um cara que formou em direito, então ele não tem, e nem isso, ele não tem que entender disso. Então você tem que pegar aquele conhecimento que está lá no artigo científico, tá? Entender aquele artigo, aplicar no seu cliente, traduzir aquela informação para você passar de forma didática que ele entenda, que ele compreenda. Por quê? Que é importante ele entender também seja o básico, para motivar ele saber o porquê que ele tem que fazer aquele volume ou aquela intensidade, qualquer variável que você esteja informando para o seu cliente. Então, a primeira coisa, vamos entender lá no mundo da ciência o que é esse volume de treino. Tá? Então, se a gente pegar a maioria dos artigos científicos, tá? Quando a gente fala em volume de treino, existem diferentes formas de medir o volume de treino. Esse já é o primeiro problema que a gente enfrenta. E o estudante, ele geralmente aprende uma única forma, tá? O cara que formou, se fez uma pós-graduação, aprende duas ou três formas de calcular o volume. Então, a forma mais clássica que a gente tem, a maioria dos trabalhos utilizam, é aquela do somatório, tá, do peso levantado em cada exercício. Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Imagina que eu pego supino, tá? Supino, um exercício, e faço 4 séries de supino com 10 repetições e ponho 50 quilogramas de peso total. Então, qual que é o volume de treino ali? Eu vou pegar as 4 séries, vezes 10 repetições, vezes 50. Eu multiplicando isso, vai me dar 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas. Isso é uma forma, tá, de mensurar o volume de treino nos artigos científicos. Aí eu falo assim, pô, a gente pode fazer isso na academia? Pode. Porque eu preciso só usar o quê? Matemática, multiplicação. Agora imagina eu chegar para o Magno, que é o meu cliente, e falar assim, ó, Magno, no supino, o seu volume de treino foi de 2 toneladas. O Magno vai olhar para mim e vai rir, fala assim, como assim 2 toneladas? Não é digerível para o seu cliente a gente falar de volume de treino com essa nomenclatura. No artigo científico, sim, porque vai servir de comparação com outros artigos científicos. Além dessa forma, você pode utilizar, por exemplo, o somatório do número de repetições. Ou seja, você pegar 4 séries vezes 10 repetições dá 40 repetições. Essa é uma outra forma de utilizar o volume de treino, mas não é muito utilizada e descrita nos artigos científicos. E também pouco aplicada na prática, no dia a dia. E aí você tem uma outra forma também, que é utilizada, se encontra principalmente em livros, que é o somatório do número de séries e de repetições. Ou seja, você vai pegar lá 4 séries vezes 10 repetições, o volume total foi 4 séries e 40 repetições. Bom, mas percebeu que eu dei 3 exemplos que são utilizados na ciência, mas nenhum é prático, nenhum é aplicável, né? Então, isso aí fica ruim para o nosso cliente e para o profissional, para o personal que está no dia a dia para manipular essas variáveis. E outra coisa, que não leva em consideração o tempo sob tensão. Porque se eu aumento o tempo sob tensão, eu também estou aumentando, tá, o meu trabalho, o meu volume. Ok? Então, isso é uma outra variável que a gente não está levando em consideração. Bom, o que seria o mundo ideal? Olha para você ter ideia, Mário, como é que a gente vai complicar a situação. O mundo ideal, quando a gente fala em volume de treino, eu tinha que calcular o meu trabalho total. E o trabalho total ele vai ser expresso em joules, que é força vezes deslocamento, né? Newton vezes metro. Então, aí, até na ciência, isso já ia complicar. É muito pouco usual isso em laboratório. Então, anota aí qual que é a melhor forma para você calcular volume de treino e passar, entregar para o seu cliente um relatório. A melhor forma foi de uma revisão sistemática do Brás, que ele coloca volume de treino é o quê? É o número de séries por grupo muscular por semana. Pô. Então, se eu chegar para o Magno e falar assim, Magno, essa semana você fez 15 séries para peitoral
maior. Pronto. Você não entende, Mário? Totalmente.